Bom, pessoal, vamos dar início aí a esse nosso tema da área tributária, né? Então, nós temos aí duas pessoas ilustres, né? O doutor José Antônio, que é advogado, temos o Humberto Forte, que é CEO da 1 a 1 Projetos, e hoje vai ser um pouco diferente esse nosso webinar, né? O doutor José Antônio vai falar especificamente da área tributária, né? Tributação de dividendos, né? A reforma. E o Humberto, ele tem uma solução tecnológica e vai explicar um pouco para vocês também, que Quer está esperar alguém se relacionado apresentar? à Não? reforma tributária, né? Então, eu peço para você estar interagindo, sinta-se à vontade em fazer perguntas, pode levantar a mão, pode usar o chat, tá? Então, a gente quer um bate-papo aí interativo, que tenha o conteúdo, tá bom? Então, eu passo a palavra agora para o doutor José Antônio. Bom webinar para todos. Obrigado. Primeiro, quero agradecer à Brapsa pela oportunidade, muito obrigado, né? Quero agradecer na pessoa do, do senhor Edmundo a confiança e também agradecer a presença de todos e todas aqui para discutir esse tema que é tão importante e tão denso. Na verdade, são dois temas, né? A gente nesse trabalho é uma apresentação, vamos dizer assim, razoavelmente extensa, de bastante fôlego. Nós temos tanto uma discussão a respeito da reforma tributária sobre o consumo, voltado um pouco mais para os setores de serviços administrativos e contábeis, e também uma que a gente vem chamando de mini-reforma do imposto de renda, que, na verdade, não chega a ser uma reforma propriamente dita, uma reforma constitucional, mas é uma alteração de pontos importantes, né? E o ponto mais importante dessa alteração é a tributação sobre dividendos. Nós vamos concentrar aqui na parte dos dividendos, há outras mudanças, há mudanças da legislação de preço de transferência, ao Pillar 2, há uma série de outras questões, mas aqui a gente vai se dedicar à tributação sobre dividendos e ao imposto de renda mínimo, que se fala muito de dividendos, mas algumas pessoas estão deixando de entender que a tributação de dividendos ela está encaixada em algo maior, que é o imposto de renda mínimo da pessoa física. Bom, o primeiro tema que eu gostaria de trazer é exatamente a tributação sobre dividendos. Aqui vocês podem verificar, foi uma pequena linha do tempo, né? Houve uma apresentação do projeto de lei em março de 25. Ele tramitou bastante rápido, porque era uma pauta prioritária do governo. A lei 15.270 foi aprovada em 2025 e aqui a lei 15.270 ela tem o contexto dela, ela tem dois pontos, né, relevantes, né, dois vieses. O primeiro foi trazer uma isenção para rendimentos mensais até R$ 5.000 e a redução parcial do imposto de renda para pessoas que possuam rendas entre 5.001 e R$ 7.350. Estamos falando aqui da pessoa física. Então, por um lado, havia o objetivo do governo de reduzir a tributação para pessoas com faixas mais baixas de renda. Para, vamos dizer assim, enfrentar esse impacto fiscal, que foi estimado pelo governo de 25,8 bilhões este ano, só este ano, foi criado algo que o governo já vinha há muito tempo querendo estabelecer, que era uma tributação sobre os dividendos, né? A gente tem, desde 1995, uma isenção, né? Na verdade, começando em 20 de 96, uma isenção sobre os dividendos, e isso sempre foi algo que foi muito questionado, e agora, finalmente, o governo reuniu força política para alterar. Mas, além da tributação de dividendos, aqui é um ponto importante que eu quero ressaltar,
é que essa tributação de dividendos ela está inserida num contexto maior, que é a criação de uma tributação mínima para as pessoas físicas, né? Uma tributação mínima que a gente chama de imposto de renda das pessoas físicas mínimo. Vamos agora entender um pouco o que é essa tributação de dividendos e o que é esse imposto de renda mínimo das pessoas físicas. Muito bem, vamos lá. Perdão, só um minuto. Bom, aqui é um quadro, acho que todos conhecem bem, né? Opa, perdão, passei. Do cenário anterior, né? Como funcionava até 2025, nenhuma novidade, a tabela progressiva do imposto de renda. E aqui do lado é que vem as informações mais relevantes. Aqui do lado nós temos como é o cenário a partir deste ano, ou seja, isso já está em vigor desde janeiro. Então, pessoas que ganham até R$ 5.000 mensais, elas terão uma redução do imposto de renda de R$ 312,89, que, ao realizar esse cálculo, leva o imposto para zero. Pessoas que ganham entre 5.001 e 7.350, elas têm uma redução do imposto de renda proporcional até 978,62, ou seja, é uma aplicação de um redutor em cima do imposto devido que faz com que essa faixa de 5.001 até 7.350 tenha uma redução progressiva até atingir os 7.350. A partir de 7.350, de rendimento tributável mensal, não há redução e sujeito à alíquota progressiva. Eu pus o 27,5 aqui, essa parcela não tem redução. Então, em resumo, quem ganha até R$ 5.000 anuais, mensais, ou R$ 60.000 anuais, essa pessoa não vai pagar o imposto de renda esse ano. Vai ser aplicado um redutor de forma que o rendimento dela seja isento. Quem ganha de 5.001 até 7.350 vai ter uma redução, redutor, que é progressivo, que vai crescendo conforme, vai sendo reduzido, perdão, conforme a renda se torna maior. E quem ganha acima de R$ 7.350 mensais, que em termos anuais representa R$ 88.200, não tem qualquer redução. Perfeito? Então, aqui é a perna da redução, da diminuição do imposto de renda para as faixas de renda mais baixas, ou seja, tentando privilegiar pessoas com renda inferior. Agora, vamos passar aqui para a nossa questão, né, mais relevante. Perfeito. Dito isso, então agora essa, como eu falei, é a parte que trata do imposto de renda para as rendas mais baixas. Agora vamos tratar do imposto de renda para as rendas mais altas, que passou a ser tributado tributado de uma forma distinta, exatamente para compensar a renúncia fiscal dada para as rendas mais baixas. Muito bem. Foi criado pela lei um imposto de renda mínimo. E isso é muito importante. As pessoas físicas que têm rendimentos anuais acima de R$ 600.000, elas estão sujeitas a uma alíquota progressiva de 0 a 10%. E como é que funciona essa alíquota progressiva? Ela, na verdade, não é uma alíquota que se soma à alíquota da tabela progressiva, não é isso. A pessoa vai analisar a renda dela, avaliar a renda anual, e se a renda anual dela superar R$ 600.000, ela vai ter que necessariamente ter um certo nível de imposto a ser pago. Se, na hora de fazer a declaração de ajuste, a declaração de ajuste anual estabelecer uma alíquota efetiva, vocês lembram na declaração de ajuste aparece um campinho lá, alíquota efetiva. Apareceu uma alíquota efetiva inferior à alíquota mínima estabelecida pela lei, vai haver uma equalização. Exemplo, vou dar um exemplo melhor. A pessoa ganha R$ 1,5 milhão por ano. Ela está sujeita ao rendimento anual mínimo de 10%, certo? Se a alíquota efetiva dela chegar a 7%, 6%,
o programa, isso ainda vai ser mexido para o programa de 27 em relação a 26, o programa provavelmente vai estabelecer um pagamento mínimo, falar, ó, você só pagou 6%, você tinha com essa renda que pagar 1,5 milhão, você tinha que pagar, você tem uma renda de 1,5 milhão, você teria que pagar já uma alíquota mínima, então eu vou proporcionalizar. A alíquota mínima também é progressiva, ou seja, até 600 mil não tem alíquota mínima, então se você ganhou 580 mil e a tua alíquota efetiva foi 5, foi 6, você não vai pagar nada. Se você ganhou de Obrigado, 600... obrigado, Alexandre. Oi? Não, pode continuar, sem Pode problema. continuar, perfeito. Então, se você ganhar de 600.001 até 1,2 milhão, vai haver um crescimento linear dessa alíquota, e acima de 1,2 milhão é uma alíquota fixa de 10%. Então, o que é o imposto de renda mínimo? O imposto de renda mínimo nada mais é do que uma equalização para que pessoas com rendas acima de 600 mil reais paguem um mínimo de imposto, né? E acima de 1,2 milhão, esse mínimo fica fixado em 10%. E uma coisa importante, esse rendimento anual mínimo, ele inclui toda a renda recebida no ano, toda. Salário, aluguel, dividendo, rendimento, tudo que é recebido, com algumas exclusões que estão previstas na lei. Elas estão aqui na tela, ou seja, os rendimentos de poupança continuam fora do cômputo dessa renda mínima, títulos isentos como o CRIs, CRAS, certificados imobiliários, certificados agrários, a herança, pensões, aposentadorias, vendas de bem e aqui dividendos, né, apurados até 31/12 continuam isentos, desde que, isso é importante, pagos até 31/12 de 2028. Houve uma, né, todos devem ter feito isso, houve uma corrida no final do ano passado para deliberações e aprovações de atas, deliberando a distribuição desses lucros, né, porque a legislação assim previa. O Supremo Tribunal Federal, né, tem uma decisão liminar monocrática ainda não confirmada pelo plenário, que prorrogou esse prazo até o dia 31 de janeiro de 2026, mas, ou seja, em tese, se você deliberou a distribuição de lucros da sociedade até 31/12 ou até 31 de janeiro de 2026, sobre, né, e possibilidade de ainda confirmação pelo plenário do Supremo, se você fez isso com base em balanço, etc., este lucro de até 25, ele pode ser, esse dividendo pode ser distribuído sem estar sujeito ao imposto de renda mínimo, desde que essa distribuição seja feita até 31/12 de 2028. Bom, perfeito. Então, já entenderam esse conceito. Foi criado o imposto de renda mínimo. E onde esse imposto de renda mínimo conversa com a tributação de dividendos. Além do imposto de renda mínimo, foi estabelecido pela legislação, né, nova, uma alíquota de 10% de retenção sobre dividendos pagos por uma mesma empresa, uma mesma pessoa física residente no Brasil, quando exceder 50 mil reais mês. Tá? Então, a alíquota é de 10% sobre dividendos pagos por uma mesma empresa a uma mesma pessoa física residente no Brasil, desde que esse pagamento exceda 50 mil reais mês. Aqui não está dito, mas isso também vale para pagamentos feitos a residentes domiciliados no exterior. Pagamentos de dividendos entre pessoas jurídicas não está sujeita à retenção de fonte. Então, a retenção é para pessoa física residente no Brasil e residentes no exterior. Aí, residentes no exterior engloba tanto pessoas físicas como sociedades sediadas no exterior. Muito bem. Então, quando o dividendo for pago, né, e se esse dividendo superar 50 mil reais, vai haver uma retenção na fonte. Essa retenção vai ser calculada, vai ser apurada por CNPJ e por CPF. Então, se a gente tiver 5 CNPJs pagando menos de 50 mil reais para o mesmo CPF, não vai haver esta retenção. No entanto,
É importante deixar claro que se a gente estiver falando de dividendos de 26, aqui a gente já está falando de dividendos produzidos a partir de 2026, no final, na declaração de ajuste da pessoa física, ela vai ter que fazer o ajuste para fim de tributação mínima. Então, isso já é um ponto interessante. Muita gente tem falado, vamos dividir em 5, 6, 7 empresas, porque aí a gente recebe 49.900 de cada empresa e sai da tributação. Você foge da retenção de fonte. Você não foge do tributo mínimo, porque quando chegar na declaração de ajuste, você vai ter que somar todos esses dividendos para fins do tributo mínimo. Tá? Isso aí é um ponto bastante importante. Sem contar que essa estrutura pode sofrer questionamentos por parte da fiscalização. Outro ponto interessante, a legislação criou o que eles chamam de redutor do imposto de renda da pessoa física. Como é que vai funcionar isso? Isso aqui ainda está meio nebuloso, porque ainda precisa de regulamentação, mas basicamente diz o seguinte, que se a alíquota efetiva de tributação dos lucros da pessoa jurídica, somada com a alíquota efetiva aplicada à pessoa física sobre os rendimentos dela, for maior do que a alíquota nominal do IRPJ da CSL, tá? Isso aqui é meio confuso, porque o governo está dizendo o seguinte, olha, se no final do dia a gente falar, puxa, eu paguei de distribuir dividendos, retive 10%, mas eu vi que a minha empresa, esses dividendos foram tributados em 34%. Eu estou dispensado de incluir esses dividendos como imposto de renda mínimo. E ainda não tem uma regra específica, em tese, vai ser criado um mecanismo de devolução de eventuais retenções. Vai ser devolvida a retenção. Isso significa o quê? Se a empresa que pagou dividendos, olha a mistura, essa empresa que pagou dividendos, ela teve uma alíquota que, somada à alíquota da pessoa física, superar 34%, o que superar os 34% para as pessoas jurídicas normais, e aí eu coloquei aqui, instituições financeiras é 45%, seguradoras é 40%, né? Tem uma tributação distinta, o que superar isso vai ser devolvido. Então, o que significa? Olha, eu tributei o meu resultado na pessoa jurídica a 30%. Então, eu vou tributar a pessoa física sobre os dividendos dela pela diferença até atingir os 34%. Não sei se ficou claro, ou seja, eu não vou tributar os 10%, eu não vou tributar a alíquota mínima integral. Eu vou calibrar de forma que, no cômputo geral, aquele lucro não tem uma tributação maior que 34%, somando a tributação da pessoa física, jurídica, perdão, e somando a tributação de dividendos da pessoa física. Tá? Como vai ser feito isso? Isso vai ser muito provavelmente feito dentro do programa da declaração do imposto de renda, vai ter que se abrir uma série de abas lá, uma coisa já é uma coisa que alguns contadores têm chamado a atenção, porque a gente apresenta o imposto de renda em abril, né? Então vai ter que estar bem fechadinha a tributação até abril, pode ser que não esteja, a apresentação das obrigações acessórias, né? ECF, ECD são normalmente em junho, julho, então já tem aqui um ponto de atenção, ou seja, como isso vai ser operacionalizado? Porque para que isso seja operacionalizado, a pessoa física, ao fazer a declaração dela, já vai ter que saber o quanto a empresa pagou de imposto de renda e CSL. Se ela não souber, ela não tem como aplicar o redutor. Então, a gente já tem aqui uma questão prática que vai trazer alguns desafios para o futuro. A Receita ainda não se pronunciou como isso vai funcionar. Bom, seguindo, outro ponto importante, isso aqui eu já comentei um pouco, que é a isenção dos dividendos, né? Dividendos apurados, deliberados e aprovados até 31/12, permanecem isentos, mas passarão a ser tributados, passarão a ser computados nesse imposto de renda mínimo, se não forem pagos até 31 de dezembro de 2028.
Tem uma decisão liminar do Supremo, que estendeu o prazo para 31/1, e aguarda a confirmação do plenário do Supremo. Isso aqui, eu imagino que todos e todas aqui já devem ter passado o final do ano loucamente fazendo essas atas, calculando, levantando esses balanços intermediários, ajustando, etc. Então, é algo que está todo mundo mais ou menos avisado. É só importante ter presente que esses lucros têm que ser necessariamente pagos até 31 de dezembro de 2028. Bom, aqui tem uma tela específica para os não residentes, né? Que fala que os residentes estão sujeitos a uma retenção na fonte de 10%. Para o não residente, gente, não vale o limite, né? O piso de R$ 50.000. O piso de R$ 50.000 vale apenas para a pessoa física residente. Para o residente no exterior, pessoa física ou jurídica, a retenção de 10% na fonte, ela é tributação definitiva e ela atinge qualquer tipo de remessa, né? Para eles também vige a isenção, ou seja, dividendos apurados, deliberados e aprovados até 31/12 permanecem isentos. Isso aqui vai dar um trabalhinho para todos e todas aqui, que é na hora de fazer essa remessa, certamente vai ser pedido balanço, vai ser pedido ata, vai ser pedido registro em junta, vai ser pedido um monte de coisa. Os bancos vão querer entender se de fato o que está sendo distribuído é um dividendo deliberado, aprovado e apurado até 31/12, já que eles são responsáveis tributários. Tem essa decisão do Supremo, pode ser que algum banco crie dor de cabeça, mas, em princípio, ele teria que aceitar caso a aprovação e deliberação tenha sido dada no começo do ano, por conta da liminar dada pelo Supremo. Outro ponto. Os dividendos não residentes também vão estar sujeitos à alíquota efetiva de 34%, né? Lembra que eu comentei no slide anterior? Temos, se a soma da alíquota paga sobre os lucros de RCSL e a alíquota retida sobre o não residente superar 34%, vamos trabalhar aqui com o conceito de pessoas jurídicas normais, lembrando que se for seguradora e banco, vão ser as alíquotas praticadas para esses setores, o residente no exterior vai ter direito a um crédito. Olha, eu retive 10%, mas no final do dia eu descobri que você pagou de imposto de renda, somando tudo, né? Retenção na fonte e RCSL, 38. Então eu retive 10, mas eu só poderia ter retido. Eu só poderia ter retido, eu não poderia ter retido esses 4 a mais, né? Eu teria que ter retido até o limite que desse 34%, somando tudo. Vai ser dado um crédito. Como esse crédito vai ser dado, ninguém sabe, tá? Então, duvido que o governo vá dar dinheiro para o exterior. Provavelmente ele vai determinar que a pessoa jurídica brasileira registre este crédito e, quando ela faça no futuro outro pagamento de dividendos, esse crédito seja usado para reduzir retenções futuras. Aí vocês me perguntam, mas se a empresa passar por uma posição de prejuízo? Boa pergunta. Não tenho esta resposta, né? Talvez a empresa do exterior tenha que apresentar algum tipo ou a empresa brasileira, algum tipo de pedido de restituição, mas a lei não fala em restituição, fala em crédito. Então é possível que uma empresa que esteja em posição devedora, credora, perdão, porque houve retenções que superaram a alíquota efetiva mínima, fique anos sem receber, aguardando o momento em que tem uma nova distribuição de dividendos. Pode ser que eles permitam o abatimento com juros, né, com imposto de renda de fonte de juros, pode ser, olha, se você pagar juros sobre capital próprio, você pode usar, pode ser que permita com abatimento de CID, não está claro ainda, isso vai necessitar de uma regulamentação. Bom, aqui alguns efeitos práticos disso, para que vocês possam ter presentes. Uma comparação entre pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física é tributada pela alíquota progressiva do imposto de renda. Pessoa jurídica tem a sua regra própria, lucro presumido, lucro real, e
os dividendos, né, são tributáveis. Aqui eu estabeleci esse controle mensal de 50 mil. Né? Se a pessoa não quiser antecipar, fala, Zé, eu não quero antecipar nada, eu quero esperar porque eu tenho despesas, eu tenho coisas lá, pode ser que eu tenho despesas dedutíveis, pode ser que eu consiga reduzir essa carga fiscal lá para frente. Aí você pode tentar fazer um controle mensal, né, de 50 mil, sempre lembrando que quando chegar lá na declaração de ajuste, a pessoa física, necessariamente passar pelo controle do imposto de renda mínimo. Temos um planejamento, né, a gente sugere que as empresas se planejem, né, façam esse planejamento para tentar evitar a tributação. Se você já percebe que tem uma alíquota efetiva alta, você tenta distribuir menos para que você, né, não precise que o teu sócio tenha que buscar um crédito ou buscar uma restituição. Tem todo um trabalho que os contadores, né, e as pessoas que tratam de serviços administrativos, fiscais, têm que fazer para obter uma eficiência máxima. E aqui, a despeito de tudo, nossa avaliação é que ainda é mais vantajoso manter uma pessoa jurídica, né? A alíquota do imposto de renda de 97,5%, a não ser que estejamos lidando com profissionais, né, que tenham livros caixas robustos, atividade rural, que é um pouco diferente. Em linhas gerais, manter uma pessoa jurídica, a despeito de tudo isso, ainda é vantajoso. Pode ser que, conforme ande a reforma do consumo, tá? Estamos aqui falando de tributação de dividendos. Conforme a receita do consumo evolua, pode ser que esse cenário mude. Mas, por enquanto, pelo menos até 2029, quando começa a tributação do consumo, que eu vou falar mais para frente pelo IBS, ainda é mais vantajoso manter a pessoa jurídica. Bom, aqui temos algum aspecto prático, e aqui eu coletei algumas perguntas que são normais no setor, né? E por conta disso, eu trouxe aqui algumas questões que eu acho, algumas perguntas que a gente ouve falar, que as pessoas nos procuram para questionar. Então, a primeira delas é o seguinte: olha, até já comentei um pouco antes. O limite, como é? Eu posso ter 4, 5, 6 CNPJs? Pode. Em tese, pode, não é proibido, né? Por quê? Porque o limite de 50 mil ele é por CNPJ e CPF. Então, se você pagar 49 mil na empresa A, 49 na B, 49 na C, 49 na D, 49 na E, você está fora da retenção. No entanto, como eu já comentei, tem impacto no cálculo anual do tributo mínimo. Você não resolve o problema, você só evita uma retenção. E aqui temos que tomar cuidado com algumas coisas, né? Embora múltiplas empresas possam afastar a aplicação do imposto de renda, sempre é necessário substância econômica. O que isso significa? Eu sou advogado, eu tenho um escritório de advocacia. Estou proibido de ter uma outra sociedade minha imobiliária? Não estou. Posso ter uma sociedade com a minha esposa, discutir para, sei lá, ter uma franquia de sorveteria, uma franquia da Copenhagen? Posso. Se eu receber 49 do escritório, 49 da imobiliária, 49 da empresa que tem as franquias, eu não vou precisar reter. Estou tranquilo porque eu tenho uma estrutura jurídica com substância econômica, ou seja, eu tenho empresas com substância. Agora, se eu tenho uma empresa vazia, né, que não tem nada, não tem atividade nenhuma, e que eu faço pagamentos ali só para tentar fugir da retenção, corre o risco do fisco considerar essa estrutura artificial e aplicar as regras de distribuição disfarçada de lucros, tentar entender que você está fugindo da retenção, aplicar multas que são pesadas, podem chegar a 75% do tributo, ou mesmo até 100%, se o fisco identificar que houve claro intuito de fraude. Nessa questão do limite aqui, tem um outro ponto relevante que muita gente comenta, que posso colocar minha esposa na empresa e ela receber? Pode, desde que... Duas situações. Primeiro, se a esposa de fato contribui, né? Ou seja, tem uma esposa que é administradora, ela contribui para a administração da sociedade, ela participa da atividade. Esposa ou esposo, tá? Aqui para não ser, né, ser uma pessoa, né? Hoje tem muitas, né, aliás, mulheres, pelo menos na minha profissão, né, elas são, aqui no escritório, são mais de 60% dos
do nosso corpo jurídico. Então, posso colocar minha esposa ou meu esposo? Pode, desde que tenha uma substância. E aqui um dado importante, né? Sociedades uniprofissionais têm que ter essa atenção. Elas só podem ter sócios, né, ou trabalhando, sócios que sejam da profissão regulamentada. Então, uma sociedade contábil só pode ter contabilistas, uma sociedade de advogados só pode ter advogados, uma sociedade de médicos só pode ter médicos. Você pode ter especialidades, até o Tribunal de Justiça aceita um médico, um cirurgião vascular e um ortopedista, um engenheiro ambiental e um engenheiro civil, embora a Prefeitura de São Paulo crie problemas, quando você leva isso para o judiciário aceita. Agora, eu não posso ter um sócio administrar como administrador de empresas e um sócio ou uma sócia advogado, numa sociedade de advogados, porque isso descaracteriza tanto do ponto de vista regulatório, né, do ponto de vista de OAB, do ponto de vista de CREA, CRM, do ponto de vista do CRC, como, por enquanto existir o ISS, até que ele seja extinto pela reforma tributária, isso pode representar uma desqualificação, desenquadramento de sociedade uniprofissional, do DSUP. Então, posso ter pessoas, um cônjuge, até um filho, uma filha, alguém, meu pai, minha mãe na empresa? Pode, desde que tenha substância jurídica, desde que a estrutura não seja artificial, desde que essa pessoa, de fato, contribua e, no caso de sociedade uniprofissional, desde que ela tenha a mesma sociedade, a mesma profissão do sócio ou dos sócios e sócias efetivos. Muito bem. Terceiro ponto interessante, cartão corporativo, que é outra coisa que muita gente comenta. Cuidado com o cartão corporativo, tá? Ele deve ser utilizado para despesas da atividade fim da sociedade. Isso é uma avaliação que o fisco vai fazer caso a caso. Comprei, sei lá, produtos alimentícios no meu escritório, café, água, bolacha, ok. Essa despesa, usei o cartão corporativo, essa é uma despesa, vai reduzir seu lucro. Comprei mantimentos para minha casa, não pode usar o cartão corporativo. Ou se usar o cartão corporativo, isso não pode ser lançado como redutor, né? Comprei um carro na empresa, comprei uma lancha, comprei um avião. Depende. Olha, eu sou uma empresa de atividade rural, eu preciso do avião, porque tem um campo de pouso lá na minha fazenda no Mato Grosso do Sul e eu preciso do avião. Ok, comprei o avião porque eu gosto de ter um aviãozinho para passear. O fisco pode questionar. Veículo, preciso do veículo para visitar clientes. Ok, preciso do veículo só para me deslocar para o escritório, porque na verdade eu trabalho só no escritório. O fisco pode questionar, tá? Então, tem muita gente falando isso. Pega um cartão corporativo e gasta toda a tua despesa pessoal nele, porque aí você foge, você obviamente vai reduzir o teu lucro contábil, mas você jogou tua despesa, a escola dos filhos, etc. Muito cuidado, tá? Isso, no passado, esse tipo de atitude era menos visada pelo fisco, porque os dividendos eram isentos. Então, deixa para lá, isso, né, somente empresa de lucro presumido. Lucro real sempre foi um problema. Empresa de lucro presumido, você vai pagar um valor, uma receita em cima do teu lucro presumido, vai pagar um valor presumido em cima da tua receita bruta, desculpe, deixa para lá. Agora, o fisco volta e o que acontece? As regras de distribuição disfarçada de lucros, de dedutibilidade, elas nunca saíram do regulamento do imposto de renda, tá? Elas estão lá desde sempre, elas não estavam sendo usadas porque os dividendos eram isentos. A partir do momento que o dividendo passa a não ser isento, todas essas regras não precisa criar novas regras para fiscalização de dividendo, de cartão corporativo, nada, não precisa. Elas já existem, né? Automóveis é um pouco do que eu falei antes, né? Permitidos e vinculados a atividades, tem que provar. Tem um outro ponto que eu não falei. É importante ter toda essa documentação, né? Então não dá mais para ter um mero recibo. Você vai fazer uma compra,
né, e você quer lançar essa despesa dessa compra, e é uma compra efetiva, você comprou imobilizado, você comprou bens de consumo, etc., você necessariamente tem que pegar as notas fiscais e registrar para provar que você teve aquela despesa que reduziu o teu lucro contábil. E os automóveis entram, eles estão separados aqui porque o automóvel e os veículos em geral são uma forma de planejamento muito comum, porque são valores mais representativos, né? Ah, eu compro um automóvel, então a despesa de PVA, a despesa de multa, a despesa com combustível, tudo eu lanço como despesa, o automóvel eu ativo, deprecio ele, e com isso, eu em vez de distribuir dividendos para mim, que eu tenho que pagar, e comprar um carrão, eu boto o carrão na empresa e eu uso para os meus fins pessoais. Muito cuidado, esse um planejamento muito comum e que o fisco certamente vai automóvel, veículos em geral, principalmente veículos como lanchas, helicópteros e aviões, e carros de luxo, isso vai ser visto no detalhe, com certeza. Tá. Ah, bom, aqui tem uma questão, assim, despesas, qualquer despesas incorridas que não possuam nota fiscal, elas não serão dedutíveis. Elas não têm registro contábil válido. Então, se o fisco for até lá e identificar que vocês gastaram, houve gastos que estão lá registrados contabilmente, que não têm o suporte das notas fiscais respectivas, esse valor vai ser desconsiderado. O fisco vai entender que isso é parte do lucro, que isso foi retirado pelo sócio de algum jeito, e aqui você pode, inclusive, ter uma multa de 100% do imposto por sonegação. Então, é muito importante que vocês orientem seus clientes a qualquer despesa. Antigamente as coisas passavam, fui comprar uma coisa, perdi a nota, né? Não deveria, eu sei que não deveria, mas algumas coisas ficavam meio perdidas, havia lá uma certa tolerância com empresas do lucro presumido, empresas do simples, né? Ah, não tem lá grande problema isso hoje se perdeu. Isso hoje tem que ser visto de forma muito, muito atenta para evitar autuação por conta das regras de tributação de dividendos. Bom, aqui eu vou passar um pouco rápido, refeições, a mesma regra, né? Se você vai levar o seu cliente para almoçar, se você vai almoçar tal, você vai almoçar numa visita a um prospect, a um cliente, né? Você consegue comprovar que aquilo está vinculado à sua atividade, foi num evento, você consegue lançar isso como redutor do lucro contábil e reduzir os dividendos a distribuir. Refeições pessoais, almoço com a família de fim de semana, né? Está sujeito à glosa pelo fisco. Bom, gente, aqui a gente chega, em linhas gerais, era isso que eu queria falar sobre a tributação do imposto de renda da pessoa física mínimo. Tá? Isso vamos lá, é um ponto muito importante que vai mexer muito com empresas, principalmente lucro presumido, empresas de simples, lucro real também, né? Mas eles são mais engessados, eles têm regras já tinham regras contábeis mais rígidas. Empresas de lucro presumido e simples, vocês devem ter vários clientes nesse caminho, tendem a ser mais criativas, tendem a querer, vamos criar uma despesa, vou começar a pagar todas as minhas contas na empresa. Então é importante que se alerte, que olha, não é bem assim. Eu tenho lidado com com grupos, né, associações, que têm várias empresas médicas, empresas de vários setores, TI, e as pessoas têm algumas criatividades, né? Pode passar batido? Pode. Claro, o fisco vai ter que fiscalizar essas empresas, eles normalmente se concentram em empresas de lucro real, mas agora, com a tributação de dividendos, o fisco certamente vai trazer um olhar para algumas empresas que ele antes não tinha, né? Então, tem que se tomar muito cuidado. É importante também orientar pessoas físicas que tenham essa percepção de que existe uma tributação mínima, né? E, inclusive, uma forma de planejamento, vocês viram lá na primeira tela que eu coloquei que existe uma série de rendimentos que não são computáveis para fins do imposto de renda mínimo. Inclusive, essa apresentação vai ficar disponível,
tal, isso está na lei também, mas é outro ponto de planejamento. Olha, por que que você você não quer pagar? Por que que você não investe num CRI, num LCA, num CRA, sabe? Traz investimentos eventualmente diferentes que você tenha, de forma a que você reduza essa alíquota mínima, né? Essa forma de cálculo também não está disponível. Isso provavelmente mais uma atenção para o ano que vem, principalmente para quem trabalha com pessoa física. Importante se familiarizar com o programa da declaração logo que ele for liberado, porque ele vai vir com essa metodologia de cálculo, trazendo a questão do redutor de imposto de renda com base na alíquota efetiva mínima da pessoa jurídica, aqueles, né, os 34 que eu falei, que aí pode gerar uma possibilidade de restituição para a pessoa física residente, crédito para a pessoa residente no exterior, vai trazer o cômputo dos valores para fins de cálculo dessa alíquota mínima, né? E é importante calibrar as despesas para ver se a gente se consegue, usando lá as despesas, abater parte desse custo, as despesas dedutíveis. Então, vai ter todo um cenário bastante diferente na declaração do imposto de renda do ano que vem. E então é isso. Com relação a esse tema, tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu tô aqui com a apresentação na tela, então se alguém levantou a mão, eu talvez não tenha visto. Ou posso seguir para o tema seguinte, que é o aumento do lucro presumido. Alô? Nós temos uma pessoa, Ah, perfeito. Obrigado. Eu já achei. ah, Fique à Silvana vontade, por Ferreira. favor. Olá, bom dia, tudo bem, Oi, professor? Silvana. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, obrigada pela apresentação. Nada, eu que agradeço. Eu gostaria de saber, na devolução, quando vamos supor que você ultrapasse, somando a parte da empresa, mais vamos supor que ele tenha atingido o limite de 10%. Eu somei e ultrapassou os 34, eu recebo a restituição até o limite dos dividendos que foram pagos, é isso? Não, vai haver uma composição para que a alíquota somada não atinja mais que 34. Eu vou dar um exemplo prático que fica mais fácil. Tá bom, Vamos dizer que você somou a alíquota, puxa, a alíquota efetiva da empresa foi 30, certo. tá? 30, tá abaixo dos 34. Ah, Mas, se você somar os 10% aos 30, você chega a 40, né? certo. Certo. Então, você, dos 10 que foram atribuídos ao sócio, ele vai ter direito de receber de volta 6, Ah, tá. tá? Mas Para que sempre. a alíquota efetiva mínima fique em 34, Ah, entendi. Porque aí certo? eu vou receber a restituição sempre baseado na retenção que foi feita dos dividendos, né? Sim, exato, exato. Ah, Baseado na retenção dos dividendos. ah, Os dividendos vão entrar para aquele cômputo de imposto de renda mínimo, sujeitos a um redutor, dependendo de como foi a tributação da empresa, certo. né? Então, mas isso é importante. Vamos dizer que a empresa teve 34%, né? E você foi tributado em 10%, ou seja, você tudo que você recebeu de tributação sobre os dividendos, tudo isso foi pago a maior. No Então, caso, você, 44. 44. Então, você vai ter o crédito, aí tem dois exemplos. Vamos dizer que você não teve retenção na fonte, tá? Não houve retenção na fonte, você teve R$ 500.000 de rendimentos no ano e não passou de 50 mil mês, tá? Certo. Então, você teve 500 mil. Se a tributação da empresa foi, vamos dizer assim, 8%, né, vamos jogar lá embaixo. Você vai pegar esses 500 mil, mesmo não tendo tido retenção, e você vai somar com os teus aluguéis, somar com os seus rendimentos financeiros tributáveis, somar com outras coisas que você teve,
todos os rendimentos que não estão naquela lista de exceções, tá? Certo. E aí, somando isso, se você passar de R$ 600.000 mês, você vai ser tributado no ajuste final. Perfeito? Certo. Se você, mesmo cenário, só que a empresa foi tributada a 34%, né, os 500 mil que você recebeu, eles não vão para dentro do imposto mínimo. Certo. Certo? Eles ficam à parte, eles não vão para dentro do Aham. imposto mínimo. Um cálculo separado, né? Eles saem. Significa que você não vai ter imposto mínimo? Não, porque você pode ter recebido 2 milhões de aluguel. É essa peculiaridade que, de vez em quando, as pessoas ficam muito. E é compreensível, né? Fica todo mundo muito focado na Bravo, retenção né? de 50 mil. Os 50 mil, 50 mil, 50 mil. Mas se você recebeu zero da empresa e você recebeu um monte de dinheiro de outro, você, eu digo, a pessoa física, de um monte de outras fontes, ela tem um imposto mínimo anyway, né? O Exato. problema é que o rendimento, desde que a tributação da alíquota efetiva seja menor do que 34%, e vamos, né, ser entre nós aqui, a gente sabe, né, que assim, é muito, muito, muito raro uma empresa no Brasil ter uma tributação no limite, porque Exato. tem benefício fiscal, É, tem isenções, tem tem o as lucro isenções. presumido, que já, quem está no lucro presumido não chega nos 34, porque já, né, Já está no presumido já para não está no chegar, né? presumido, não vai chegar, né? A gente sabe. Então, é muito raro isso, muito raro, né? Mas pode acontecer. E se acontecer, aí é esse cálculo, né? E se houve retenção, né? Se houve retenção, olha, eu retive. Aí, além de não computar, eles vão ter que te devolver, né? Imagino que vai entrar num cômputo, imagino, tá? Como a restituição do imposto de renda normal nosso. Vai ter lote, vai ter remuneração pela Selic, vai ter isso tudo. Embora não tenha isso ainda sido colocado de Regulamentado. forma regulamentada, mas eu imagino que vai ser igual. Olha, se eu vou ter que te devolver um valor aí que eu retive a maior, por conta da alíquota efetiva da tua empresa, vai entrar no lote aqui do imposto de renda, vai cair na tua conta remunerado pela Selic. É o que eu imagino que provavelmente eles vão fazer. Perfeito, professor. Muito obrigada, viu? De nada. Obrigado. Valeu. Legal. Bom, se tiver alguma outra dúvida, estou à disposição. Caso não tenha, eu vou passar. Eu até peço desculpas por isso, né? Como é um webinar, eu estou com a apresentação aqui, então fiquem à vontade, vão falando, né? O Edmundo fica à vontade aí para interromper. Estamos aqui Perfeito. para ajudar. Bom, passando ao outro tema aqui. Lei Complementar 224. Esse é um tema interessante, que não estava nem na capa da apresentação, mas que eu acho que vocês devem estar lidando com isso neste momento. O que previu essa Lei Complementar 224? Acho que muitas já devem ter lidado com isso. Ela estabeleceu um corte nos benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo governo linear de 10%. Todos os REID, todos esses benefícios, Repetro, Reporto, todos esses que vocês conhecem aí, estão acostumados, sofreram um corte linear de 10%. Né? Olha, então você tinha direito a um benefício de tanto, você vai ter menos 10%. O que a Receita fez? Tá? Isso é muito importante aqui para o andamento desse tema. O que a Receita fez? A Receita interpretou. Isso não está na lei complementar, tá? Isso é importante, não está previsto nada de lucro presumido lá. A lei complementar fala: os incentivos fiscais vão ser cortados em 10%. A gloriosa Receita Federal entendeu que o lucro presumido é um benefício fiscal. Tá? Interpretação, tá? Aplicação por interpretação administrativa. Esse item 2 aqui. Tiraram da cabeça deles, né? E aí passaram a falar: olha, quando a tua sociedade tiver um faturamento que supere 5 milhões de reais, e todo mundo no lucro presumido tem, quem né, com 5 milhões está no lucro, muito poucos, né? Assim, a maioria das empresas no lucro presumido estão em valores maiores. O teu percentual, né? Aqui eu pus serviços, porque a gente está lidando aqui com o pessoal da Abrapsa, mas vale para todas as alíquotas, tá? Vale para alíquotas de empresas também que comercializam produtos, indústria, tudo. A tua alíquota, o teu
percentual de presunção, ele deixa de ser o percentual que ele é, no caso do serviço 32, e passa a ser 32 mais 10%. Então, aqui, houve um aumento do lucro presumido, né, para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição das empresas de lucro presumido, houve um acréscimo de 10%. Então, se antes você tinha 10 milhões e oferecia a tributação 3 milhões e 200, você passa a oferecer a tributação 3 milhões e 520, tá? Não houve alteração expressa dos percentuais, não houve modificação, houve simplesmente uma interpretação da Receita dizendo, olha, para mim o lucro presumido é uma espécie de benefício fiscal, tem que seguir o corte linear da Lei Complementar 224. Bom, aqui tem um cálculo, exatamente o exemplo que eu dei, né? Vocês podem perceber, temos um aumento aqui de R$320 mil. Se a gente considerar que a gente tem, vamos até fazer uma conta rápida aqui, se a gente tiver um lucro de 10 milhões, que aqui, para efeitos, a gente tem um aumento de base de cálculo de 320 mil, se a gente aplicar 34%, a gente está falando de R$108.800 a mais. Se a gente estiver falando de uma empresa de 70 milhões, a gente está falando de um aumento de R$761 mil. É bastante dinheiro, né? Aqui ficou serviços médicos, desculpa, foi uma falha. Bom, o que é interessante nesse ponto, né? Há uma discussão jurídica em andamento, tá? Então, para que todos e todas tenham essa visão e saibam, e eventualmente estão a par disso, há uma interpretação de que houve uma violação ao princípio da legalidade, porque não houve mudança na lei do lucro presumido. Está havendo uma interpretação do fisco, entendendo que uma metodologia de cálculo, que é isso, um método de calcular, um método de apurar o imposto, é um benefício fiscal. Ele não é um método, ele não é um benefício fiscal, ele é um método de apurar imposto. Está errado a interpretação do fisco, tá? Juridicamente falando, aqui não é, a gente não sabe o que o Supremo vai decidir, né? Infelizmente, o Supremo é a palavra final, ou felizmente, são eles que decidem, né? Então, não são os professores, doutrinadores, mas assim, o entendimento geral dos advogados é que isso não está sujeito ao corte, né, dos 10%, não está sujeito a esse aumento, né? Isso viola a legislação e, portanto, temos hoje uma disputa judicial a respeito desse tema. A OAB aqui de São Paulo obteve uma liminar para os advogados, a gente já obteve uma série de liminares, obtemos já até sentença, né? Temos casos em que não tivemos liminar, mas a decisão foi concedida pelo tribunal, num recurso que a gente chama de agravo de instrumento, né? Os tribunais têm rejeitado essa ampliação administrativa. Então, o que a gente vem sugerindo? Que as empresas que eventualmente tenham esse tipo de discussão procurem os seus advogados, avaliem a possibilidade de ingressar com ações judiciais. Vocês viram o cálculo que eu fiz, para 70 milhões de reais, estamos falando de mais ou menos 760 mil reais. Se a gente pensar em 5 anos, estamos falando de 4 milhões de reais, né? Quase. E por que isso? Porque esse tema certamente, porque já existem inclusive ações no Supremo, certamente será apreciado pelo Supremo. E o Supremo vai decidir se essa cobrança, se essa majoração da presunção de lucro, ela é legítima ou não. Se ele decidir que é ilegítima, que é o que os tribunais, né, inferiores, e o que todos os advogados e professores entendem, né, as empresas que pagaram a mais vão ter direito de restituição. Só que tem um detalhe: o Supremo, ele comumente restringe o direito às empresas que entraram com a ação até um determinado momento. A gente chama isso de modulação dos efeitos. O que é a modulação dos efeitos? Basicamente, o Supremo e o STJ também, eles têm o direito, têm a prerrogativa legal de, se em uma eventual discussão judicial eles perceberem o risco de prejuízo ao fisco, ao erário, ao governo,
eles podem dizer que aquela decisão que reconheceu a inconstitucionalidade de uma lei vale só a partir da decisão. Então, se o Supremo pode falar, julguei esse caso aqui, né, julguei esse assunto e entendo que, de fato, essa cobrança é indevida, a lucro presumido não é benefício fiscal, o fisco não podia cobrar. No entanto, como isso vai causar um impacto fiscal enorme, vai prejudicar o governo, só vale daqui para frente, mas, e isso é uma tendência que o tribunal já definiu, mas quem ingressou com a ação até um determinado momento para trás pode se beneficiar, porque não ficou inerte, né? Não ficou, né, parado. Então, a gente vem recomendando que as empresas avaliem. É basicamente o que aconteceu, gente. Vocês já devem ter isso presente, o que aconteceu com a tese do século. Né? Quem entrou com a ação até 15 de março de 2017 pôde recuperar todo o passado. Quem entrou em 16 de março só pode recuperar dali para frente. Basicamente foi isso que aconteceu e que pode acontecer nesse caso. Então, quem eventualmente se deparar com um questionamento, pô, mas eu estou pagando mais, por que aumentou meu imposto aqui para o meu regime de lucro presumido? Avalie se não vale a pena buscar o judiciário para ter uma proteção do seu direito. Tá. Bom, aqui que eu falei, né? Tem um impacto bastante relevante no setor, vocês devem, imagino, várias empresas de lucro presumido, então, setores de serviços tem muito lucro presumido, porque, obviamente, as margens normalmente superam os 32%, né? Então, a gente. Os outros setores também, né? Mas como a gente está falando aqui de setores contábeis e de serviços administrativos, é um impacto bastante relevante. Bom, com relação a esse tema, rapidinho que eu incluí aqui, alguém tem algum ponto? Alguém gostaria de trazer alguma reflexão? Parece que não tem dúvida. Perfeito. Vamos lá. Legal. Bom, gente, então passamos aqui à última parte do nosso webinar, que a gente vai falar um pouco da reforma tributária sobre o consumo. De novo, eu fiz algo aqui voltado para empresas de serviços contábeis, serviços administrativos. A gente. Isso aqui é muito amplo, né? Cada setor tem uma peculiaridade, cada um tem mesmo está conversando com pessoas que têm empresas imobiliárias, pessoa física que constrói, que vai agora ser equiparado à construtora, o cara que aluga pelo Airbnb, que é pela lei equiparado ao hotel, né? A indústria de base, empresas de TI, tudo isso aqui cada setor tem o seu ponto. A gente poderia ficar aqui 3, 4 dias falando setor a setor. A gente resolveu fazer algo mais focado no setor de serviços contábeis e administrativos. Em prol do tempo, eu vou passar rapidamente, isso aqui todo mundo conhece, é a situação atual, né? Ou seja, o ICMS, o IPI, o PiscoFins, o ISS. Não temos aqui, né, nesse grupo aqui, todo mundo conhece isso aqui de cor. Eu não vou me deter aqui, vai ficar na apresentação, caso alguém tenha algum conceito. Aqui é importante para vocês terem ideia de quais foram os motivos que levaram à reforma tributária, né? Então, quais eram os motivos? Tentar acabar com a guerra fiscal, né? Os benefícios fiscais agora só vão ser definidos por lei complementar. Então, pessoal, quem tem clientes, eu estou falando de serviços contábeis, mas acaba caindo. Quem tem clientes em Rondônia, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Fundapianos, vão sofrer porque, primeiro, que os benefícios fiscais agora terão que ser todos definidos por lei, e segundo, porque a tributação do IBS-CBS ela é deslocada do remetente para o destinatário. Então, se o teu cliente está em São Paulo, para fins do IBS-CBS, é irrelevante que você esteja em Minas
gozando do benefício de Minas. É relevante que você esteja em Santa Catarina. A tributação, quem vai definir a tributação do IBS-CBS é o destinatário, né? Única exceção, né, que sobreviverá e tem que sobreviver por razões práticas é a Zona Franca de Manaus. Única e exclusivamente porque tem 3 milhões de pessoas lá que não vão ter o que fazer se a Zona Franca de Manaus fechar. Então, no meio da floresta amazônica. Então, a Zona Franca de Manaus está prorrogada, se não me engano, até 2067. Não tem esse, mas é para décadas, né? Temos décadas aí de Zona Franca de Manaus. Os tributos passam a ser calculados por fora, então não serão mais embutidos, não haverá mais gross-up, né? A nota fiscal vai trazer o serviço líquido e abaixo do serviço líquido o valor dos tributos. O crédito vai ser amplo, a não cumulatividade vai ser plena. Isso é um dado que vai ser bom. Acaba esse inferno. É insumo, não é insumo, é uso e consumo. É só bens de uso e consumo pessoal, né? Assim, coisas pessoais que não vão poder ser usadas. Folha também, né? Custos de folha, custos com pessoas físicas. Agora, PJs vão dar direito a crédito. Então, isso vai provavelmente levar a uma pejotização maior. E como a tendência hoje do Supremo é entender que a pejotização ela é viável pelas mudanças da lei trabalhista, a gente pode ver uma explosão de pejotizações para o futuro, exatamente porque se você pagar um empregado, uma pessoa física, você não toma crédito. Se você pagar uma PJ, você toma o crédito. Esse é um ponto importante. A base vai ser ampla de tributação, então recursos hoje que não estão sujeitos ao ICMS nem ao ISS, como aluguel, vai passar a ser tributado, né? Coisas que tem de briga, royalties, licenças, franquia, valores, né? Outros, tudo o conceito é econômico. Houve um fornecimento oneroso, houve uma entrega de algo que gerou um pagamento, está sujeito ao IBS-CBS. Sai aquele conceito de para serviços precisa ter um fazer, precisa ter um serviço. Não. A reforma diz o seguinte: o que não é mercadoria é serviço. Tá? É essa a lógica. Ou seja, não é mercadoria, é serviço. Aluguel é serviço, mas eu não tenho, sei não, é serviço. Vai ser tributado, vai ter que entrar, vai ter que se inscrever como contribuinte, vai ter que apurar. Então, todas as atividades tributáveis serão sujeitas ao IBS-CBS. Bom, então, até aqui, eu acho que aqui muita coisa que vocês, obviamente, já ouviram, né? Aqui é um quadrinho também, né? O ICMS e o ISS vão desaparecer, vão virar o IBS, o PIS e COFINS vira a CBS já a partir do ano que vem, dia 1º de janeiro de 2027, o PIS e COFINS não existe mais, né? O IPI. Oi, diga. Pode ir em frente. Tá. O IPI, ele desaparece, com exceção dos bens em Zona Franca, que aqui é uma criação para que a Zona Franca continue tendo uma competitividade, que os bens em Zona Franca têm um benefício de não tributação do IPI, e se você tirar o IPI, a Zona Franca perde esse benefício. Então, os produtos fabricados em Zona Franca continuarão tributados pelo IPI. Tá? Então, se o teu cliente produz algo em Zona Franca, perdão, teu cliente produz algum produto fora de Zona Franca, da Zona Franca de Manaus, que é produzido lá na Zona Franca, você vai pagar o IPI para continuar mantendo o benefício da Zona Franca. Tá? E vai ser criado um novo imposto, que é o imposto seletivo, que é um imposto que no passado tinha um nome péssimo, que era o imposto do pecado, né? Que na verdade é uma grande bobeira, não tem isso, é um imposto que é para tributar condutas que as pessoas acham, né, nocivas. E aqui, nocivo, por exemplo, é beber refrigerante, né? É um conceito. Bebidas açucaradas estão lá. Tem outras coisas bizarras, mineração, sabe? Porque causa impacto ao meio ambiente, BET. Aí, pessoalmente, eu até concordo, mas esse imposto seletivo vai entrar em vigor também lá para frente e ele vai atingir atividades que se quer, vamos dizer assim, coibir a conduta. Tá. Essa tela aqui é importante, gente. Então, vamos lá. Vocês devem estar vivendo isso nesse momento.
2026 já está em vigor, nós já estamos em andamento, com alíquotas teste pequenas, ou seja, o IBS a 0,1, a CBS a 0,9. Essas alíquotas não estão sendo cobradas, né? Todos e todas aqui devem lembrar. O fisco falou que você deveria emitir as notas fiscais eletrônicas contendo as informações e campos necessários para o IBS-CBS a partir de 1º de janeiro de 2026. No entanto, isso não foi factível, ninguém conseguiu fazer e o governo simplesmente fez uma dispensa, uma colher de chá. Falou: ó, gente, não, ok, quem não conseguiu cumprir não vai ter nenhuma penalidade, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma dor de cabeça. Mas, né, a partir do primeiro dia do 4º mês seguinte à regulamentação desse imposto, a nota fiscal já tem que estar rodando bonitinha. E a regulamentação dos tributos foi aprovada, foi publicada em abril. Então, maio, junho, julho, primeiro dia útil de agosto, 3 de agosto. Então, esse é um dado importante. A partir de 3 de agosto de 2026, todas as empresas brasileiras precisam emitir suas notas fiscais de serviço eletrônicas, as notas fiscais também de mercadorias, mas aqui pensando no setor de serviço, notas fiscais de serviço eletrônica, contendo as informações dos novos tributos. Zé, se eu não fizer isso, o que pode acontecer? Você pode estar sujeito a penalidades que pode chegar a valores de 66% do valor da operação, tem lá umas penalidades pesadas. Não acho que eles vão aplicar nesse nível. Eles, no momento, provavelmente, inclusive, existe uma regra lá que diz que o governo, antes de aplicar qualquer penalidade, ele precisa notificar a empresa, avisar: ó, você não está emitindo a nota fiscal eletrônica de forma correta, corrija, tá? Então, essa penalidade, embora pesada, não é um grande problema. Em tese, essas alíquotas testes de 0,9, 0,1 você teria que recolher, porque você não está cumprindo a obrigação acessória, e a única obrigação acessória que a gente tem hoje é emitir a nota fiscal, mas o maior risco, esse sim é complicado, esse sim tem que ter atenção e implica em cumprir esse prazo direitinho, é o fato de que se você não tiver em condições, é possível que o Sistema Nacional de Emissão de Nota Fiscal ou o sistema da Prefeitura, São Paulo tem um sistema paralelo, não emita nota. E aí você não consegue faturar. Então, esse é um dado importante. Ou seja, beleza, o advogado falou que a chance de cobrança é pequena, penalidade, a gente dá uma barrigada. Estou atrapalhado, o meu RP não está funcionando direito, não estou com tempo para isso. Pode chegar no dia 3 e simplesmente a tua nota fiscal não sair. Ou se sair, teu cliente falar: não pago, rejeito, porque a nota fiscal ela não está de acordo com os termos da reforma. Inclusive, tenho visto contratos, aditivos contratuais, de gente já se adaptando para a reforma, dizendo isso: ó, você é obrigado a partir de tal data a emitir a nota fiscal com os campos da CBS, sob pena da nota fiscal ser recusada. Então, esse é um dado importante. Isso para 26, né? PIS, COFINS e ISS continuam igual. Em 27, o PIS e COFINS desaparece e ele vai ser substituído pela CBS, cuja alíquota nós não temos até hoje. Né? Nós estamos no meio de junho, o Brasil já jogou o primeiro jogo na Copa, está para jogar o segundo jogo na Copa, e a alíquota da CBS para 2027 não foi divulgada ainda pelo governo. Né? A gente chuta 9 a 10%. Total chute, tá? Não tem essa alíquota. Mas, em tese, dia 1º de janeiro de 2027, PIS e COFINS desaparece, a CBS passa a ser incidida, passa a ser exigida, perdão. Há uma alíquota ainda não existente, e a CBS, isso é importante para vocês, ela é apurada de uma forma totalmente diferente do PIS e COFINS. Ela não é, ela vai ser calculada em cima do preço do serviço líquido e ela vai vir destacada por fora. Então, se o teu serviço custou 100 mil reais e a alíquota é 9, vai vir 100 mil e embaixo vai vir CBS 9 mil. Tá? O ISS continua sendo cobrado do mesmo jeito que ele é hoje. Aí, para frente, temos outra questão. 27 e 28 segue nessa toada. PIS/COFINS, não existe mais, CBS, IBS com uma alíquota teste de 0,1, que não vai ser paga se a empresa tiver cumprindo as obrigações. Quando chegar em 2029, ou seja, 27 e 28 anda com CBS e alíquota teste de IBS.
2029, o ICMS e o ISS vão sendo progressivamente reduzidos. E aqui é importante, nesse período, lá em 2029, vão coexistir os dois tributos, o ICMS e o ISS e o IBS. Então, já se preparem para fazer duas apurações totalmente diferentes. O IBS por fora, com créditos amplos, né? E o ISS por dentro, sem direito a crédito. O ICMS por dentro, com créditos limitados, de acordo com a legislação do ICMS de cada estado. Então, a gente vai ter os dois tributos. Detalhe, o IBS não. O ICMS e o ISS não entram na base de cálculo do IBS. O IBS entra na base de cálculo do ICMS e ISS. Porque são legislações diferentes, os estados já disseram isso. Então, assim, se IBS, além de tudo, essa parcelinha do IBS, você vai ter que pagar ICMS ou ISS em cima dele. Isso aí é para daqui 2 anos, mas vai dar dor de cabeça. E aí, em 2033, o ICMS e o ISS desaparecem completamente e só temos o IBS. Aqui, de novo, um pouco do que eu falei, né? O IBS e CBS incide sobre todos os bens materiais e imateriais, direitos, serviços, tudo, né? Não é mais aquela, não tem nada retirado, né? O CBS e o IBS vão ter as mesmas bases de cálculo, o mesmo fato gerador, ou seja, não tem mais aquela questão, isso aqui tributa pelo PIS/COFINS, pelo ICMS não, isso tributa pelo ISS, não tributa pelo PIS/COFINS, ou tributa pelo PIS/COFINS, não tributa pelo ISS. Vai ser igual. É o mesmo, se o valor é tributado por um, é tributado pelo outro. A alíquota não está definida. Começaram falando em 26,5, já estão em 28. Não se sabe. Né? Realmente isso aqui é uma grande incógnita. Já falaram 28,5. Aí alguém levantou a lebre e disse, não, mas aí vai ser mais alíquota de IVA, né, de imposto de valor agregado mais alta do mundo, porque a Hungria tem 28, aí resolveram colocar 28 para não ter. Você vê como é a coisa, né? Nenhum cálculo, tipo, não queremos que saia no jornal isso. Melhor sair dizendo que a gente tem alíquota igual à Hungria do que a alíquota maior, do que a mais cara hoje existente. Então, isso ainda não está definido, né? Direito amplo ao crédito, cálculo por fora, né? Como eu falei, o ICMS, ISS, PIS/COFINS não integram a base de cálculo do IBS-CBS, o contrário não é verdadeiro, o IBS-CBS integra a base de cálculo desses tributos, né? Que o PIS/COFINS aqui está até mal colocado, porque na verdade ele não vai existir mais. Bom, aqui alguns temas tecnológicos importantes. O cashback eu vou passar meio por alto, que é a possibilidade de devolução do imposto pago para famílias de renda média baixa. Isso não atinge o setor de vocês, isso atinge outros setores, como gás de cozinha, energia elétrica, fornecer água, esgoto, essas atividades muito básicas, muito necessárias, elas vão dar direito, a empresa vai pagar e uma parte do que foi pago volta para as famílias de baixa renda, que é uma ideia boa de trazer para eles um pouquinho de renda, né? Porque esses impostos, obviamente, impactam muito quem é mais humilde, pessoa, né? Vai pagar, em alguns casos, mais imposto embutido nos preços. Com isso aqui, tenta dar uma equalizada. Split payment, esse é um ponto bastante relevante, tá? Split payment, ele é um crédito. O que acontece? Muda totalmente o drive que vocês têm hoje, tá? Para fins principalmente do ICMS. Hoje, você emite uma nota fiscal, destaca o imposto, quem recebe, acredita a nota fiscal. É irrelevante se aquela pessoa pagou ou não pagou o imposto, né? O fornecedor. O IBS e CBS é totalmente diferente. Se o teu fornecedor não pagou o tributo, você não tem direito ao crédito. O crédito ele só é recebido, creditado e utilizado pelo adquirente da mercadoria e do serviço se o fornecedor da mercadoria e do serviço pagou o IBS-CBS. Então, o que o governo criou? O governo criou a possibilidade do cliente fazer o pagamento do tributo destacado na nota fiscal direto para o fisco. Ou seja, você recebe R$100 mil de serviço, 28 mil reais de imposto. Ou você vai ingressar no sistema de pagamento, no banco, no Pix, no que seja, para fazer o pagamento, vai te dar a opção de pagar 100 mil para o teu fornecedor e 28 mil recolher direto para o governo. Tá? Porque feito isso, você tem certeza absoluta que o imposto foi pago
que esse imposto e a conta de CBS, o IBS e CBS foram pagos e que você tem isso já na tua conta corrente de crédito para abater dos débitos que você vai ter quando vender lá para frente, tá? Então, esse é um ponto importante. Detalhe aqui também chamando a atenção para ajudar vocês e ajudar os clientes. O split payment, em tese, não é obrigatório, embora ele seja fortemente recomendado, e eles vão fazer de tudo para que as pessoas sigam. Só que, como ele não é obrigatório, é possível que fornecedores que não tenham vinculação contratual autorizando split payment se recusem a aceitar. O cara diz: não, não, o contrato não prevê, a lei não me obriga, você vai me pagar tudo e eu pago, eu pago. Por quê? Porque nesse período ele vai pegar esse imposto, vai usar eventualmente num rendimento financeiro, tem aí um fluxo, dependendo da empresa, ganha-se bom dinheiro com esse fluxo, né? Você faz a operação dia 1º de março, você vai pagar o tributo, segundo o que o governo prevê, no dia 15 de abril. Se você ficar com o dinheiro do teu cliente, ficar com o dinheiro do cliente na mão 45 dias, dá para fazer bastante coisa, ainda mais com esses juros, né? Se o cliente recolhe direto, aquele dinheiro não fica na sua mão, né? Então, o que a gente vem recomendando, procure os fornecedores estratégicos e revisem os contratos, colocando lá uma cláusula dizendo que expressamente que no mínimo você tem o direito de optar pelo split payment. Se você não quer botar isso, fala, não, sou obrigado, não quer estabelecer uma obrigação por qualquer razão, pelo menos bota uma cláusula lá, olha, fica autorizado o contratante a efetuar a retenção dos IBS, CBS, de acordo com a lei, recolher para o fisco no sistema do split payment. Tá? Uma cláusula contratual que garante o teu direito lá na frente de não ter briga se você quiser recolher. De novo, se o teu cliente recebeu o imposto, o IBS, CBS, né, para pagar no futuro, e ele não pagar, enquanto ele não pagar, você não toma o crédito. Né? E outro ponto aqui, que é quase uma ciência, né, de foguete, que a gente está na expectativa de ver o que vai acontecer, é o que eles chamam de apuração assistida. Né? O que o governo está dizendo é que vai ter um grande portal e que você vai entrar com tudo lá. Ontem, inclusive, a gente estava num cliente que estava perguntando se a DCTF, a ECF, a antiga ECF contribuições, né, que vai subir, se elas vão ser exigidas. Em tese, você só vai precisar de obrigações acessórias para imposto de renda e contribuição social sobre lucro, porque esse portal resolveria tudo. Todavia, considerando que o nosso governo adora obrigação acessória, eles amam, né? Todas as obrigações acessórias, adoram DCTF Web e tudo, não me surpreenderia que eles criassem uma obrigação para repetir o que vai estar no portal. Mas, em tese, você vai entrar no portal, você vai ver suas notas, vai ver as notas que foram emitidas contra você, vai ver o crédito que você tem. Inclusive, no momento do split payment, eles dizem que o sistema vai inclusive, acusar se teu fornecedor tem crédito. O sistema vai dizer, ó, não precisa reter nada porque teu fornecedor tem crédito, eu vou debitar dele lá. Né? Zé, isso vai funcionar? Vai ter que funcionar, porque se não funcionar, não vai ter IBS-CBS. O sistema só é factível, a estrutura jurídica só é factível se o sistema tecnológico, o portal, funcionar. Vai funcionar bem no começo? Provavelmente não. E aí teremos bastante briga aí, pelo menos no começo. Até por isso que eles começaram com a CBS, né, que é menos complicada, é só o governo federal. Certamente passaremos aí algum tempo, né, consertando esse portal de apuração assistida. Bom, já falamos disso aqui, vou acelerar um pouquinho. Bom, aqui tem um ponto. Ao serviço de contabilistas, vocês vão estar sujeitos a uma retenção. Quem presta serviço de contabilistas, como nós prestamos serviços de advocacia, todos os serviços de profissão regulamentada, com exceção dos serviços de saúde, que tem um benefício maior, vão pagar a alíquota padrão do IBS-CBS com uma redução de 70%. Tá? Então, o que é que acontece? Se a alíquota padrão for 28%, que é o que vem se falando aí, a gente está usando como referência, a gente usa aqui uma alíquota de referência de 9,7% de CBS, 18,3% de IBS, serviços de contabilista, serviços de advocacia, etc.,
vão ter uma redução de base de cálculo de 30%. Então, a alíquota padrão vai deixar de ser 28%, será de 19,6%. E aí teríamos 6,79 de CBS, 12,81 de IBS, com direito a créditos amplos. Plano de saúde, condomínio, aluguel, porque, como eu falei, a partir de agora o IBS-CBS vai tributar os aluguéis, então eles também dão crédito, né? Uma série de custos gerais, só não cabem custos de folha e custos de uso pessoal, mas coisas assim, nem tudo. Um EPI, por exemplo, embora seja de uso pessoal, ele é um custo importante, um custo vinculado à produção, né? A produção industrial, produção empresarial, ele vai dar direito ao crédito. Então, o serviço de contabilista tem esse benefício. Tem uma coisa importante aqui. Não precisa ser uma empresa só de contabilistas, como é hoje para fins do DSUP. Você pode ter outras atividades, de novo, para fins de ter a redução da base de cálculo do IBS-CBS, não para fins de DSUP. O DSUP vai desaparecer quando o ISS se tornar, em 2033, o único tributo. O DSUP vai desaparecer, mas até lá, sociedades de profissão regulamentada, a não sei que a lei mude, até lá nós temos direito a pagar como sociedade uniprofissional. Se a gente não for sociedade uniprofissional, a gente perde o DSUP. Mas, para fins de IBS-CBS, não precisa ser sociedade uniprofissional. Você pode ter outras atividades, só que outros serviços administrativos que não serviço de contabilista não têm direito à redução de 70%. A não ser que seja perito, outros serviços que tem uma lista ampla lá que envolve uma série de serviços, agrimensor, etc. Então, se vocês têm uma sociedade de serviços contábeis e administrativos que envolvam outros serviços, além do serviço de contabilista, embora você provavelmente já não estão na sociedade profissional, no DSUP, porque não pode, mas o IBS-CBS vocês vão ter direito de aplicar a redução de base de cálculo, mas só sobre os serviços de contabilista ou serviços que estão nesse artigo 127 da lei. Tá? Por fim, bom, aqui já falamos um pouco da necessidade, da importância de ajustar o layout da nota, a nota fiscal, o documento fiscal eletrônico vai ser a principal obrigação acessória, com certeza, mesmo que eles criem alguma obrigação aí desnecessária acessória, vai ser, né? Ter empresas que estão no SUP, na Sociedade Profissional, vão ter lá, a partir de 29, o sistema meio maluco, porque vocês vão ter parte no SUP, parte fora do SUP da tua receita, né? Porque o IBS não vai estar no SUP, e é muito importante que todas essas notas estejam rodando e funcionando em 3 de agosto, que é a data que a gente tem hoje, né? Trabalharia com essa data porque a gente já ganhou aí 7 meses de fôlego, porque isso aqui, na verdade, tinha que estar rodando já no dia 1º de janeiro. Bom, eu agradeço, falei bastante, né? Peço desculpas, o tema é bastante amplo, bastante, né? E fico à disposição para eventuais perguntas. A apresentação vai ficar à disposição para quem eventualmente queira consultá-la depois. Muito obrigado. José Antônio, obrigado aí pela sua participação. E agora, pessoal, o Humberto, ele tem uma solução tecnológica, né, voltado para a reforma tributária, bastante interessante, e que vocês também podem estar utilizando no seu dia a dia. Humberto, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela participação, agradeço a Edmundo, parabéns, José Antônio, excelente apresentação, toca bem aí a complexidade dessa reforma, né? Eu não sou do segmento, obviamente, de contabilidade, nós somos uma empresa de tecnologia, mas vendo aí, o meu nome é Humberto Forte, tá? A empresa é 1A1 Projetos, mas verificando aí a complexidade do tema, no final do ano passado, juntamos aí com vários tributaristas e montamos um agente virtual, uma IA, para tirar dúvidas sobre a reforma tributária. Hoje nós temos vários agentes já trabalhando, agentes de inteligência artificial. Um deles é o Dr. Tributs, que nós demos esse nome, eu vou colocar aqui na tela.
É bem rápido também, tá? Uhum. Onde está aqui o compartilhar? Compartilhou? Sim, Sim. Tá. Tá aí, esse é o nosso mascotezinho, tá? O endereço é www.drtributs, com TZ no final, Dr. Tributs, tá? .ia.br. Ele é um agente virtual, ele tira dúvidas a partir do WhatsApp. Você entra aqui, falar com o Dr. Tributs, aqui a gente explica direitinho o que que é, como é que ele funciona, como é que tem que ser a interação com ele, né? Quanto maior os dados que você põe lá no questionamento, ele vai te dar uma resposta mais completa. Ele já está bem homologado, está trabalhando, já tem muita atuação em cima dele, né? Tá? Então, conversar com o Dr. Tributs, ele já entra direto no WhatsApp, tá? Ele já está até aqui o WhatsApp dele. Aqui a gente pode fazer pergunta, ele vai respondendo aqui as perguntas. Conforme ele já pega o teu nome e tudo, não precisa cadastro, não precisa nada, tá? Então, ele está aberto aí. Hoje nós damos gratuitamente 5 consultas e depois tem um custo bem pequenininho por cada questão. Você pode recarregar ele como se fosse um celular, tá? Então, está disponibilizado aí para todo mundo. E junto com ele, nós lançamos o curso. Um curso também, o Dr. Tributs, o curso está aqui, né? Também, você entrando lá na página principal dele, quando você entra, ele já dá tem um pop-up aqui que já leva para a página de curso, tá? Aí é só conhecer o curso. O curso é bem completo, eles são 9 módulos, 45 aulas, pega toda a parte da reforma tributária, tá bem bacana, ele é gravado, hoje ele está em 2 plataformas, está na Hotmart e na KiwiFi, também está tendo bastante sucesso. Então, a gente deixa ele aí também para quem quiser fazer o curso. Estamos aqui, ele é um curso totalmente gravado, tudo também por IA, é gravado, esses são avatares de IA, mas são 9 módulos. Aqui a gente explica direitinho cada módulo também, 9 módulos, o que tem cada módulo, né? Fundamentos constitucionais, extinção e substituição de tributos, o IBS, lei complementar, os cronogramas, os impactos setoriais, aí que fala de cada setor em si, os glossários, perguntas frequentes, impactos econômicos e casos práticos. Quem adquiriu o curso, o tutor do curso é o próprio Dr. Tributs. Então, quem estiver fazendo o curso tem duração, ele fica liberado por 1 ano, tá? Quantas pessoas quiserem fazer o curso nesse 1 ano, não tem problema nenhum. E o Dr. Tributs fica liberado 100% nesse período todo. Então, durante 1 ano tem a participação aí do Dr. Tributs, vocês podem utilizar ele a qualquer momento para qualquer dúvida. Ele é bem rápido, ele responde aí qualquer questionamento em questão de 20, 30 segundos, com bastante... Nós estamos com um tempinho ainda? Fazer uma pergunta para ele. Zé, manda uma pergunta aí, vamos ver se... Espera um pouquinho, vamos lá. Qualquer Uma pergunta. pergunta para o doutor. Uma pergunta. Vamos lá. A gente deveria ter combinado. Deu um branco. Ou Vamos outra lá, pessoa pergunta qualquer difícil. aí também, só para... Qual a tributação do ICMS sobre tributação do ICMS sobre veículos no estado de Minas Gerais, por exemplo? Lembrando que vai falar sempre em cima da reforma, tá? Dos novos. Precisa corrigir tributação. Não, eu tô escrevendo errado propositalmente, tá? Tá bom. Porque ele entende também Perfeito. Nós não pusemos voz porque a voz é mais complicado, tá? Então ele já tá processando a resposta. Ele te dá aqui que o questionamento já vai ser respondido. E aí depois vocês podem brincar à vontade com ele aí, tá?
Se alguém precisar de mais de 5, a gente está dando 5 lá, entre em contato comigo, a gente libera mais do que 5 questionamentos, tá? Sem problema nenhum. Desses participantes que estão aqui no curso hoje, a gente pode liberar mais sem problema nenhum. Perfeito. Tá? Esperar um pouquinho, ele já vai aqui, já vai responder aqui ao questionamento. Eu falei mais ou menos uns 30 segundos, 20, 30 segundos. Pronto, tá? Então, aqui ele vem. Ele fala, atualmente o ICMS sobre veículos no estado de Minas Gerais é cobrado conforme o regime estadual vigente até 2026, as alíquotas... Eu não vou ler tudo, senão a gente vai ficar meia hora lendo aqui, porque ele está bem... Aí ele fala a partir de 27. Isso, a partir de 2027 também será instituído o imposto seletivo, IS, sobre veículos, entre outros bens criados para tributar produtos prejudiciais à saúde ou menos ambiente. Para Minas, especificamente, haverá o fim da substituição tributária em 2033. Importante observar. Então, ele dá mais ou menos... normalmente, ele dá cinco posicionamentos, né, e uma conclusão. Tá? Então, isso todas as perguntas, tá? E você pode, ele tem a memória, né? Você pode continuar perguntando, entrando mais a fundo nesse questionamento ou em outros, tá? Se ele não te respondeu adequadamente, você pode continuar perguntando como se fosse um consultor efetivamente, tá? Obviamente que ele não, a gente não pôs ele para não ter, por exemplo, um tributarista, um contador junto, né? Isso é para ajudar principalmente o profissional a dar resposta para os seus clientes mais rapidamente, tá? E ele vê também, inclusive, ele vê, se você perguntar algum caso específico, né? Eu sou do Simples Nacional e faturo tanto, que você me orienta, então ele também vai dar algumas orientações básicas, ok? Perfeito. Depois vocês podem... Muito bom. Olha, e você vê, tem como, né, a plataforma útil, tem um ponto aí que eu comentei da questão dos regimes especiais, tem um ponto que eu não tinha tentado, né? Você vê, a gente, né, Voltando. milita no direito tributário há tanto tempo, está falando aí de imposto seletivo já em 27 para veículos, né? Claro, isso ainda é um setor bastante força, né? Então pode ser que isso ainda tenha algum tipo de mudança, mas é uma ferramenta excepcional, né? Excepcional. E fácil, né? Nossa, super Não, fácil. muito simples, muito rápida, né? Facilita muito. Nós temos já um agente também da LGPD, que a gente já está com ele há 4 anos, já teve mais de 50 mil interações, utilizado muito no dia a dia de profissionais que trabalham em consultoria. Então, o agente, ele é muito interessante, porque ele é muito rápido, né? Então, em vez de você estar procurando pela internet, a internet tem... Outra coisa importante também é que essa base de dados que ele atua é uma base que a gente chama própria, né? Ele não vai na internet. Tudo que ele está carregado for por tributarista. Então, não tem problema na internet, muitas vezes você vai lá, tem muita coisa, muita desinformação, né? Aqui não, ele é uma base proprietária, tá? Dentro do agente, atualizada. Quando tem atualizações, ele vai carregando, então ele está bem atualizado, tá? Então, isso está disponibilizado. E o curso está aí também, que é muito importante o curso, tá? A gente está com ele aqui, vamos mais lá para baixo, lá, já no mais que é importante, que é para vocês, é o valor, né? Tá? Hoje ele está, o preço de face é R$ 1.850, pode ser pago até em 12 vezes, dá 12 de 191, tá? E nós estamos dando aqui, para os associados da Brapsa e para quem participou aqui do webinar, 35% de desconto, tá? Com o cupom ABRAPSA35OFF, tudo maiúsculo, tá? Então, se você entrar Excelente. aqui, garantir minha vaga, já entra lá esse aqui está na Hotmart, tá? Então, ir para o carrinho, se você colocar o cupom aqui, cupom de desconto, ABRAPSA35OFF, tá? Aplicar, você já vai ver aqui que ele passa a 12 de 124, tá? O valor total à vista dele de 1.202. Ok? Perfeito. Alguma pergunta? Vamos voltar aqui agora. Como é que diz compartilha para compartilhamento?
Bom, eu fui rapidinho para não passar muito o nosso tempo, né? Tá? Vai Bom, ficar também a Alberto, apresentação aí. inclusive nós vamos divulgar esse Dr. Tributos na Brapsa com esse desconto aí de 35%, tá bom? Bom, Isso, legal. pessoal, para a gente poder finalizar, doutor José Antônio, muito obrigado aí pela participação. Humberto, Eu né, agradeço. que é o nosso associado da Brapsa também, muito obrigado. E vamos torcer amanhã para a seleção brasileira deixar todo mundo contente, tá bom? Tá bom. Isso aí. Também se não ganhar do Haiti, melhor vir embora, né? Bom, pessoal, muito obrigado. Boa semana. Obrigado, Semana. Edmundo. Obrigado, Luiz. Tchau, Humberto. tchau. Obrigado, Edmundo. Obrigada, Tudo tchau, de tchau. bom. Fiquem com Deus. Até logo. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Obrigado.